Aula 3. Desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. Objetivo: reconhecer os instrumentos teóricos necessários para facilitar a compreensão do desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. Caro estudante, para darmos início aos estudos desta aula, é preciso, antes de mais nada, pensar sobre o que é desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. Você já deve ter ouvido falar sobre esses dois assuntos. Ao refletir sobre eles, seria possível ter crescimento econômico e desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo? Conheça mais sobre o assunto. Boa aula! 3.1 Desenvolvimento sustentável e crescimento econômico, definindo conceitos. Iremos iniciar a aula apresentando os conceitos de desenvolvimento sustentável e de crescimento econômico. Segundo Cavalcanti, 1995, o crescimento econômico está associado ao acúmulo de riquezas em uma determinada sociedade, enquanto que o desenvolvimento sustentável se refere à melhoria da qualidade de vida da população, com o devido respeito ao meio ambiente. O crescimento econômico não produz necessariamente a igualdade nem a justiça social, pois não leva em consideração nenhum outro aspecto da qualidade de vida a não ser o acúmulo de riquezas, que se faz nas mãos de apenas alguns indivíduos da população. Já o desenvolvimento sustentável, apesar de preocupar-se com a geração de riquezas, tem o objetivo de distribuí-las e de melhorar a qualidade de vida de toda a população, levando também em consideração a qualidade ambiental do planeta. Para a implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável, é preciso, antes de mais nada, vontade política por parte dos governos e participação social. O Estado precisa realizar a formatação de políticas públicas e de uma legislação que fomente o desenvolvimento sustentável, fiscalizando também a preservação do meio ambiente. Por outro lado, a sociedade deve pressionar o Estado nesse sentido, já que o papel da opinião pública é também muito importante, pois é através dessa cobrança que acabam por se constituir políticas públicas com a finalidade de atender novas demandas sociais. Para entendermos como isso funciona, é preciso definirmos a política como a arte ou a ciência da organização, direção e administração de nações ou estados. A aplicação desta arte aos negócios internos da nação, política interna, ou aos negócios externos, política externa, de acordo com Bobbio, 2002. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com sua militância. Assim sendo, em um sentido mais amplo, podemos denominar a política como sendo a ciência de bem governar um povo, constituído em Estado. Num Estado democrático, essa governabilidade é exercida pelo poder público, via representantes conduzidos ao poder, direta ou indiretamente, pelo povo. Neste caso, o próprio Estado é visto como uma organização que representa a coletividade daqueles que o constituem. Desta forma, a política tem como objetivo estabelecer os princípios que se mostrem indispensáveis à realização de um governo, tanto mais perfeito quanto seja o desejo de conduzir o Estado ao cumprimento de suas principais finalidades, isto é, em melhor proveito dos cidadãos. A política constitui um corpo doutrinário indispensável ao bom governo de um povo. Fazem parte desse corpo doutrinário as normas jurídicas necessárias ao bom funcionamento das instituições administrativas do Estado e as regras para regular a vida social. Quando o Estado busca, através de suas realizações, o atendimento de necessidades sociais básicas da população, como a assistência social, a saúde, a educação, a segurança e a preservação do meio ambiente, podemos dizer que se verifica a implementação e efetivação da política social por parte desse Estado, que no caso estará contemplando também o que chamamos de política ambiental, por estarem consideradas nessas ações uma preocupação com a preservação do meio ambiente.
isto é, a base para o desenvolvimento de um modelo de desenvolvimento sustentável. Neste modelo, dentro do sistema capitalista, vem sendo construído no decorrer de um longo processo no qual o Estado e a própria sociedade agem de forma articulada, através da pressão exercida pela opinião pública, da fiscalização levada a efeito pelos governos e da construção de uma legislação adequada por parte do Estado. Por outro lado, na sociedade em que estamos inseridos, em que as relações sociais são muito complexas, não cabe apenas ao Estado preocupar-se com a formatação de políticas sociais e ambientais. Outras organizações, como as empresas, precisam contribuir para as soluções das questões sociais e ambientais, com o objetivo de garantir o bem-estar da população e a preservação dos recursos naturais do planeta. Cada vez mais a sociedade exige tanto do Estado quanto das empresas o desenvolvimento de políticas adequadas ao momento histórico que vivenciamos, de intensa utilização dos recursos naturais e multiplicação das necessidades sociais. Os consumidores, muito mais esclarecidos do que antigamente, estão cada vez mais atentos e exigentes nesse sentido. 3.1.1 Crescimento econômico e desenvolvimento sustentável, uma abordagem crítica. Como vimos acima, o conceito de crescimento econômico é muito mais restrito que o conceito de desenvolvimento sustentável e está associado apenas à riqueza produzida e acumulada por uma sociedade, pouco importando a sua efetiva distribuição entre os membros desta sociedade. A maneira clássica de medirmos o crescimento econômico de um país é determinarmos a variação de seu produto interno bruto, PIB. Se dividirmos o PIB de um país por sua população, teremos o que os economistas chamam de PIB per capita, um índice que mostra, em teoria, a divisão de riqueza de uma sociedade entre os seus cidadãos. Dizemos que esse cálculo representa apenas, em teoria, a divisão da riqueza em um país, porque, na verdade, ele não é capaz de mostrar as distorções que ocorrem na prática. Ou seja, sabermos que na sociedade capitalista não ocorre uma divisão igualitária da riqueza produzida pela economia e que existem grandes acúmulos de riquezas em mãos de poucas pessoas. Assim, ao dizermos que um país tem um PIB per capita alto, não afirmamos necessariamente que esse país seja desenvolvido e que possibilite boas condições sociais e boa contribuição de renda. Se o PIB de um país de população pequena for relativamente grande, também teremos um PIB per capita alto. No entanto, da mesma forma, isso não quer dizer que haja nesse país uma efetiva distribuição de renda, podendo acontecer de a riqueza estar extremamente concentrada nas mãos de poucos, enquanto milhares estejam até mesmo abaixo da linha da pobreza. O Brasil, por exemplo, não pode ser considerado um país pobre, mas sim um país com grandes desigualdades, onde boa parte da riqueza está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Portanto, o PIB não leva em consideração o nível de desigualdade de renda de uma sociedade e o fato de ele estar crescendo em um país não quer dizer necessariamente que o conjunto de pessoas desse país esteja ficando mais rico e que o país esteja de fato se desenvolvendo, já que acúmulo de riqueza não é sinônimo absoluto de desenvolvimento. Um exemplo clássico disso que estamos falando aconteceu durante a década de 1970 no Brasil, no chamado milagre econômico. Naquela época, a economia brasileira cresceu a índices nunca vistos, batendo todos os recordes de crescimento. No entanto, isso não implicou melhores condições efetivas de vida para a população, chegando mesmo a ocorrer um processo de concentração de renda, enquanto que a grande maioria dos cidadãos da nação não tiveram ganhos financeiros no mesmo período. 3.2 O desenvolvimento sustentável.
O conceito de desenvolvimento sustentável é muito mais amplo e se traduz em uma abordagem global, que incorpora também os aspectos relativos ao desenvolvimento ambiental. De acordo com Tenório, o desenvolvimento sustentável é composto pelas dimensões econômica, ambiental e empresarial. O objetivo é obter crescimento econômico por meio da preservação do meio ambiente e pelo respeito aos anseios dos diversos agentes sociais, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Tenório, 2004, página 25. Assim sendo, para conseguirmos alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio ambiente tem de ser entendida como parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente. Através desse conceito, busca-se o equilíbrio entre tecnologia e recursos naturais, levando-se em consideração os diversos grupos sociais de uma nação e também dos diferentes países na busca da equidade e justiça social, além de se pensar nas futuras gerações, herdeiras não apenas da economia que está em desenvolvimento, mas também dos recursos naturais do planeta. O conceito de desenvolvimento sustentável foi usado pela primeira vez em 1987, no relatório Brundtland, um relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada em 1983 pela Assembleia das Nações Unidas. Segundo esse relatório, desenvolvimento sustentável, C.M. Amadora, disponível em www.cm-amadora.pt. Página visitada em 1º de março de 2011. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. Por sua vez, em 1992, no Rio de Janeiro, teve lugar a Eco 92, uma conferência internacional promovida pela ONU com o objetivo de se discutir e encontrar caminhos para conciliar-se desenvolvimento econômico e social com o uso racional dos recursos naturais do planeta, preservando-se o meio ambiente, recuperando-o em relação às devastações já sofridas. Nesse encontro foi elaborada a Agenda 21, um importante documento através do qual os países presentes comprometeram-se a refletir global e localmente sobre a forma pela qual governos, empresas, organizações não governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas socioambientais da sociedade contemporânea. De acordo com Cavalcante, em 1995, o desenvolvimento sustentável tem 6 prioridades que devem ser entendidas como metas. 1. A satisfação das necessidades básicas da população: educação, saúde, alimentação, segurança, lazer e etc. 2. A solidariedade para com as gerações futuras, preservar o meio ambiente em que vivemos de modo que elas tenham chance de poder desfrutar do mesmo. 3. A participação da população envolvida. Todos devem se conscientizar da necessidade de conservar o meio ambiente, fazendo cada um a sua parte. 4. A preservação dos recursos naturais, água, por exemplo. 5. A elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas. Erradicação da miséria, do preconceito e do massacre da população oprimida, como, por exemplo, os índios no caso do Brasil. 6. A efetivação dos programas educativos.
Dobor, 2007, chama a atenção para o fato de estarmos caminhando de forma muito arriscada para aquilo que chamamos de progresso. O modelo econômico atual vem gerando cada vez maiores desigualdades sociais e desequilíbrios na distribuição das riquezas no mundo todo, particularmente em zonas como a Ásia, a América Latina e certas regiões da África. É interessante observar que nunca houve tanta fartura de alimentos e tecnologias no mundo. No entanto, ao mesmo tempo, nunca houve tanta fome e miséria. Além disso, os dados relativos à degradação do meio ambiente são alarmantes, apesar dos esforços internacionais realizados principalmente por organismos não governamentais. Portanto, atingir o desenvolvimento sustentável significa garantir crescimento econômico com efetiva distribuição de renda, desenvolvimento de amplos programas sociais, investimentos em educação e em preservação do meio ambiente. Para sanar tais disfunções, é necessário engajamento social, vontade política, disponibilidade para investir-se de modo racional os recursos econômicos disponíveis e responsabilidade social. Resumo: esta aula foi desenvolvida para que você percebesse os conceitos de desenvolvimento sustentável e crescimento econômico, tendo também uma abordagem crítica e propondo uma reflexão sobre a atual situação brasileira.